Saudações, meu nome é Jezreel, sou médico, radiologista e patologista, e vamos conversar rapidamente sobre um assunto bastante frequente, que é a interpretação de alguns exames de imagem. Então, o clínico está no pronto atendimento, atende um paciente com suspeita de apendicite aguda, e ele solicita uma tomografia computadorizada do abdômen sem contraste. É realizada a tomografia e no laudo vem lá descrito apêndice não visibilizado. Qual a interpretação deste achado? Talvez possa passar pela sua cabeça a seguinte situação: como assim o paciente faz uma tomografia computadorizada cuja sensibilidade é muito alta para a apendicite aguda e o radiologista não consegue visibilizar o apêndice? O paciente não fez uma apendicectomia. Será que esse paciente não tem apêndice? Tem uma agenesia de apêndice? É uma possibilidade, entretanto, é uma patologia muito rara, a agenesia de apêndice. Ou será que o que aconteceu para o apêndice não ser visibilizado? Será que esse exame foi bem visto? Foi bem analisado? Será que isso exclui a possibilidade de apendicite? Uma tomografia com apêndice não visibilizado exclui a possibilidade de apendicite? Então, essas interrogações, a gente vai conversar sobre elas. Primeiro, a sensibilidade da tomografia computadorizada, de maneira geral, é bastante alta para visibilizar o apêndice secal. Entretanto, se a gente dividir os pacientes em pacientes gordos ou com gordura visceral proeminente e pacientes magros sem gordura visceral, que são aqueles pacientes que não têm gordura intraabdominal, não têm gordura omental, são pacientes emagrecidos, se são as crianças, se a gente dividir nesses dois grupos, a gente vai ver que a tomografia computadorizada demonstra a maioria dos apêndices em pacientes com abundante gordura intraabdominal, em pacientes com abundante gordura visceral. E uma alta porcentagem dos pacientes magros e das crianças não se visibiliza com facilidade o apêndice pela tomografia. Então, isso é uma coisa importante. No paciente gordo, é fácil visibilizar o apêndice secal. No paciente magro e nas crianças, é muito difícil visibilizar o apêndice secal. Por que disso? Porque o que a gente, em última análise, avalia é a diferença de densidade. Então, você consegue visualizar uma estrutura na tomografia porque a densidade dessa estrutura é diferente da densidade da estrutura que está vizinha a ela, que está encostada a ela. Então, é necessário que haja uma diferença de densidade entre a estrutura e os tecidos que estão ao redor dessa estrutura para que a gente consiga visibilizar, para que a gente consiga separar uma estrutura da outra. E nos pacientes gordos, nos pacientes que têm gordura visceral abundante, tem um mesentério com bastante gordura, essa gordura separa as alças, separa uma alça da outra. Então, separa o ilho terminal do cólon e do apêndice. Aí, separando as alças, você consegue identificar com facilidade quem é o ilho terminal, quem é o apêndice, ali o seco, as outras alças do intestino delgado. Entretanto, se não tiver essa gordura visceral, você vai ter as alças encostadas umas nas outras. O ilho terminal, o restante do delgado, encostado ali no colo, encostado no apêndice, e todos têm a mesma densidade. Então você não vai saber onde começa e onde termina uma determinada alça. Portanto, você vê que tem um monte de alça, mas você não consegue delimitar uma da outra, separar uma da outra. Você não consegue
saber quem é quem naquele meio, naquele monte de alças. E por isso, muito frequentemente, a gente não consegue identificar o apêndice secal na tomografia de pacientes magros e de crianças. As crianças também têm quase nada de gordura no mesentério. Então, essa é a situação. Portanto, você não identificar um apêndice secal numa tomografia computadorizada, nessa circunstância de paciente magro e criança, é uma coisa absolutamente rotineira, né? É uma coisa absolutamente do dia a dia. Entretanto, isso não exclui a possibilidade de apendicite aguda. Você pode ter uma apendicite aguda, principalmente numa fase inicial, uma apendicite grau 1, por exemplo, no qual você ainda não tem sinais suficientes para visibilizar o apêndice, né? E você não consegue identificar o apêndice nesse grupo de pacientes, magros e crianças. Ok? Então, não afasta a possibilidade de apendicite aguda. Uma outra situação, o uso ou não do contraste. A maioria das vezes, nesses casos de pacientes mais obesos, você não precisa do contraste para identificar o apêndice e, portanto, para ver se o apêndice está normal, se o apêndice está borderline ou se o apêndice tem sinais francos de apendicite aguda. Entretanto, nos pacientes magros e nas crianças, quando você tem dificuldade de visibilizar o apêndice, o contraste ajuda de duas formas. Primeira forma, o contraste oral. Você pode diluir o contraste iodado em água e dar para o paciente e aguarda aí umas 2, 3 horas até esse contraste chegar no seco. E daí você faz o exame com o contraste oral. O contraste chegando no seco, normalmente fica um pouco de contraste também no ilho terminal, e aí você consegue identificar o seco, o ilho terminal, e fica mais fácil de você identificar o apêndice. Uma segunda situação é você usar também o contraste venoso, porque quando você injeta o contraste, a parede das alças, principalmente a mucosa e a submucosa, elas realçam, elas impregnam pelo contraste, elas ficam um pouco mais brancas. Então, com isso, você consegue identificar a parede das alças e consegue separar uma alça da outra. E aí você pode conseguir identificar aí o apêndice através do realce. Então, nesses casos, o contraste ajuda bastante, tanto o contraste oral quanto o contraste venoso, em casos de pacientes magros e crianças. Entretanto, mesmo assim, você pode não ter segurança, não identificar adequadamente o apêndice nesses casos. Existem alguns poucos casos de pacientes obesos que você realmente não consegue identificar o apêndice. Às vezes é um apêndice pequeno, às vezes é um apêndice que está muito aderido ou seco e você não consegue separar o que é o apêndice e o que é o seco contendo fezes. E nesses casos realmente é bastante difícil, mesmo com contraste oral, mesmo com contraste venoso, existem situações, que são poucas, mas existem, em que no paciente obeso você não consegue identificar o seco. Ok? Então, para quem está atendendo o paciente, se o paciente for obeso, a tomografia computadorizada é um excelente exame para identificar o apêndice, para pesquisar apendicite. Já o ultrassom tem dificuldade para identificar o apêndice no paciente obeso. Entretanto, em pacientes magros e em crianças, a tomografia computadorizada tem dificuldade para identificar o apêndice, já o ultrassom tem mais facilidade para identificar o apêndice. Então, paciente magro e criança, o ideal é solicitar uma ultrassonografia. Pacientes obesos, uma tomografia computadorizada. Ok? Então, hoje era isso. Obrigado.